Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa, maratonando a Bíblia inteira em 365 dias. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós faremos a leitura do capítulo do livro de Números 8 até Números 10. Então senta aqui comigo, pega o seu chazinho, pega o seu café e bora para a leitura de hoje. Capítulo 8 de Números, as lamparinas do candelabro. O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido, a sua base, suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. A purificação e a dedicação dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: Separe os levitas dos outros israelitas e os purifique. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim ficarão puros. Então pegará um touro novo com oferta de cereais feita da melhor farinha misturada com azeite, e você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida, você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas. E aí Arão separará os levitas para mim como oferta especial dos israelitas. Assim os levitas poderão servir e fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça de 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados e o outro como oferta para ser completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles serão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos como oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem um perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo. Assim Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram suas roupas e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e fez a cerimônia de purificação com eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é essa. Com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. A segunda Páscoa, capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel, o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai. Ele disse: no dia 14 desse mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa de acordo com todas as leis e ordenanças a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol no deserto de Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Um ponto a respeito desse primeiro mês. Esse primeiro mês não é o nosso primeiro mês, não é janeiro. É o mês de Nissan, é o mês de abril, mais ou menos, como se equivalesse. O calendário judaico, ele é lunar, o nosso calendário, ele é solar. Então tem algumas diferenças. Fecha arredondadamente, né? Todos os dias e todos os meses tem basicamente 28 dias, 30 dias para cada mês e 12 meses por ano. Mas a data de início do calendário judaico, ela começa em Nissan, que seria o equivalente ao nosso dia de abril, né? Porque foi o dia que Moisés, através da grande e poderosa mão de Deus, guiou o povo para a liberdade, para abrir, para colocar para fora o povo que estava preso, o povo que estava escravizado. Então todas as vezes que a gente lê nesse primeiro mês, quando a gente lê na Bíblia, não é no mês de janeiro,
É no mês de mais ou menos março, abril. É mais ou menos isso. Metade do mês de março para começo do mês de abril. Vamos entender dessa forma, né? Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol no deserto de Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não podemos apresentar a nossa oferta ao Senhor como os outros israelitas no dia em que foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem, eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vos faça. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou de seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião vocês comerão um animal com pães sem fermentos e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Faça a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa, mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. A nuvem sobre a tenda sagrada. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo, era assim, e de dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo que a nuvem estava parada para a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, assim conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parado, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam e começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo o que o Senhor ordenava por meio de Moisés. A gente pode ver aqui uma clara alusão aos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque no momento que o povo era guiado por Deus, eles não tinham falta de nada. Quando o povo pecava, se desviava e cometia pecado, a gente vai ver que eles sofriam sérias consequências. Porque a partir do momento que a gente está debaixo da nossa própria vontade, a gente vai passar necessidade, a gente vai passar por aflição, a gente vai caminhar por caminhos que a própria palavra fala que, ao nosso parecer, eles parecem bons, mas no final eles levam à morte. Eles tinham que viver nessa radicalidade de estar grudados com Deus, porque o próprio Senhor era aquele quem os pastoreava, os guiava e também aquele que provia, não somente comida, mas segurança, consolo, saúde. Quanto mais o povo andava com Deus, mais o Deus do povo andava no meio deles. Vamos para o capítulo 10. A trombeta de prata. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: façam 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida para o acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só tocar, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com vocês. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez, sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida será toques curtos e fortes, mas para reunir o povo deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão.
A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra, no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem um sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isso é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios, que serão completamente queimados, e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem para o Sinai. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíam os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zuar, comandava a tribo de Isacar. Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos da família de Gerson e de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Elisaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés. E Abidão, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aizer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer, e Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nessa ordem, grupo por grupo. Moisés convida Robabe a acompanhá-los. Moisés disse a seu cunhado Robabe, filho de Jetro, o midianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor Deus nos dará. Ele prometeu que faria de nós, o povo de Israel, uma nação rica. Portanto, venha com a gente. Repartiremos com você as coisas boas que conseguimos. Robabe respondeu: não, eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. Deus dirige o povo. Assim os israelitas partiram do Sinai ao monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava em cima deles durante o dia. E sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, levante-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E que sempre que a arca parava, Moisés dizia: ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares das famílias do povo de Israel. E assim lemos a nossa leitura de hoje. Você deve ter percebido já que parece que a gente está repetindo tudo que a gente repetiu lá no livro de Levítico. Ou parece que a gente está repetindo a história que a gente também leu em Êxodo. O livro de Números, ele é um livro que ele vai fazer mais precisamente ponderações dentro desses acontecimentos. E é muito, muito importante a gente revisitar cada um desses acontecimentos, para que a gente possa fixar na nossa memória todas as coisas que Deus quer enfatizar. Quanto mais se repete um assunto na Bíblia, mais esse assunto é importante. Então não considere enfadonho esses livros. Considere que Deus é como se ele estivesse destacando para você a importância de cada uma dessas coisas. Como Deus ele é uma pessoa que ele compreende a nossa limitação, ele preparou o próprio livro dele para que até a pessoa mais simples pudesse gravar, pudesse memorizar. E a gente não precisa de técnicas para isso, a gente simplesmente precisa que a gente continue lendo a palavra de capa a capa. Claro, é bom a gente utilizar técnicas, é muito bom. São coisas que vão nos aprimorar, melhorar, vão ser coisas que vão nos ajudar a fixar. Mas a própria Bíblia foi desenvolvida e foi feita por Deus para que, ao lê-la, só o fato de lermos ela sequencialmente, de ponta a ponta, a própria história de Deus é fixada em nós. Então não desista,
por agora, irmão. Não desista por agora, minha irmã, porque certamente Deus ainda vai ministrar muito na sua vida. Persevere, continue, nem que seja com a sua leitura, mas continue lendo a Bíblia. Muito obrigado, te espero aqui amanhã. Que Deus te abençoe e até mais.